Hoje vamos falar sobre perda de libido, tanto masculina como feminina. E a doutora Maitê, quando a gente foi para o intervalo, estava dizendo uma verdade suprema. Que mulher tem perda de libido, mas assume. E homem não. E tem vergonha de ir no médico também, Mas de por quê, contar. né? Porque acho que é uma coisa que é igual ver próstata também tem vergonha, entendeu? Acha que vai ser homossexual se fizer o exame de próstata, entendeu? Vai ser bobo se não fizer, né? E de perda de libido existe. Claro. Porque tem a menopausa e tem a andropausa, que é a menopausa do homem. Então é normal, todos os homens perdem libido com a idade. Mas pode ser que esse homem ou que essa mulher tenha uma andropausa ou uma menopausa muito mais cedo do que o normal, o esperado? Existe. E quando isso acontece, que é a andropausa nesse homem, a testosterona está baixa, não é só a perda da vontade sexual. É perda de memória, a força muscular vai caindo. Então, Kátia, começa aquela barriga e os bracinhos fininhos, sabe a perna fininha? Sei. Começa também... Perninha igual de sabiá. Desânimo, os pelinhos começam a cair. Aí pode dar um monte de sintomas, que não é só em relação a sexual, é relação da vida, da disposição, da energia, da memória, de tudo. Quer dizer, a gente precisa de hormônio pra gente ter qualidade de vida e ter saúde, né? E o hormônio é muito importante no homem. A testosterona, ela faz muita coisa. E a gente acha que não é tão importante repor, né? E é, né? E mulher também, quando começa a menopausa, um monte de sintoma, queda de cabelo, aumenta a cintura abdominal, essas coisas de dispareunia, que é relação sexual ruim, você repõe o hormônio, tudo melhora. Então, vamos falar sobre isso, porque também não adianta você esperar estar na menopausa para começar, agora eu vou lá ver o que acontece. A gente teria que trabalhar sempre de uma forma preventiva e já fazer essa checagem hormonal, até para ter um comparativo bem antes desse momento, né? E não precisa entrar na andropausa ou menopausa plena para você repor os hormônios que estão baixos. Então a gente tem um limite, testosterona é de 200 a 800. Se tá baixo, por que vai repondo já enquanto tá? Você não pode passar do limite. Mas não precisa deixar cair de 200 para começar a fazer, cair de 150, né? Isso é uma coisa que é muito discutida, Kátia, por quê? As pessoas acham que dar testosterona é dar anabolizante, é bomba. Não é. Se você dá no limite que é correto, isso é fisiológico, isso é bom para a saúde. É aquela história que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. É verdade. Vamos para os nossos mitos e verdades? Vamos ver o primeiro deles, olha. O aumento da prolactina, o hormônio que faz a mulher amamentar, pode ser a causa de perda de libido em mulheres e homens. Verdade. Mas aí o homem aperta o mamilo e sai como da mulher, sai Também leitinho? pode acontecer. É. Então, muitas vezes, quando o homem tem disfunção erétil, ou tem infertilidade, está tentando engravidar e não consegue, ou perda do libido, uma das causas disso é aumento da prolactina, que é o hormônio que faz o leite. Então, não é que o homem está grávido, né? Não. Mas tem um tumorzinho aqui na hipófise que produz o aumento dessa hormônio prolactina, que vai bloquear o FSH, que vai bloquear a testosterona produzida no testículo. Então, o que acontece? Todas as vezes que você tem o casal está querendo engravidar e não está conseguindo, não é só a mulher às vezes que tem que ser investigada, é o homem também. E essa perda de libido vem do homem e da mulher. Por isso que a mulher na gestação perde o libido. Porque está aumentando a prolactina dela. Mas tem mulher que diz que tem mais libido durante a gravidez. Mas quando chega no final, perde bastante. Mas no final não dá, né? Porque aí a cabeça do bebê já encaixou. Hoje eu estava falando com o Felipe Tilly ainda. Que... Nem me fala mas a Julieta tá para nascer. Entre hoje e amanhã tá para nascer. E quando no final de gestação o bebê resolve se esticar, pelo amor de Deus, fala assim, ai, para neném, porque não dá, menina. Dói demais. Então, fim de gravidez não é fácil, não é tão tranquilo assim. Tem incômodos pra gente e pro bebê, né? Sim, e disfunção hormonal muita. Então a mulher perde o libido, depois tem maior dificuldade de emagrecer e acontece, porque aumenta a prolactina do corpo, diminui esses estrógenos. Então, uma consequência de hormônios vai mudar muito o corpo da mulher, principalmente no puerpério, no pós-parto. Muda muito. Os homens têm que ter paciência, viu? Né? A mulher no puerpério não quer ter relação sexual, isso é comum. Mas não é só relação sexual, ela não quer ter relação sexual, às vezes ela chora, não sabe que está chorando. Quer dizer, tem uma disfunção geral hormonal, né? E por isso que tem a depressão pós-parto, que é essa alteração do estrógeno que mexe até com o psicológico da mulher. Gente, não é frescura de mulher, não. Não, não é. Isso é químico mesmo. Vamos ver mais um? A reposição hormonal masculina exige aplicações diárias de hormônio. Mito. É um mito, Mentira. Né?
Na verdade, o que acontece? A gente tem como repor esse hormônio, que é a testosterona, de várias formas. Existe o injetável intramuscular, que dura de 3 a 4 meses, os injetáveis que duram de mês e de 15 em 15 dias. E agora chegou no Brasil uma nova forma de você repor testosterona. Como? Por gel. Ah, gel? Igual que fazia com mulher? É. Ah, que legal. Tem duas formas. Tem o pump, que é o que você... É um gelzinho igual de mulher que você coloca nas dobras, ou é um desodorante. Você coloca o desodorante Você aqui. passa na axila e ele já... É, Cada puff de desodorante são 30 gramas de testosterona. E aí você vai regularizando a dose de acordo com o exame do paciente. interessante. Olha, você vê, às vezes o que a gente acha que foi um tratamento, foi indicado pra gente há 2 anos atrás, é super recente, já não é mais, não. E é fácil. Fácil. Porque tem muito homem que tem medo de tomar injeção, né? É verdade. Então agora tem uma forma que você... É desodorante, não incomoda nada. Muito pelo contrário, né? Só ajuda. Olha, somente homens com mais de 40 anos sofrem queda nos níveis de hormônio. Mito ou verdade, Maitê? Mito. Mito, né? Olha que interessante, como que é produzida a testosterona? A gente tem aqui a hipófise, que é o FSH-LH, que manda o testículo produzir testosterona. É um sinal, né? Vai lá, produz testosterona. Então, quando a andropausa é igual da menopausa, é quando aqui está com falha. Isso pode acontecer com o tempo, 40 anos ou mais, ou pode acontecer, por exemplo, num jovem que tem um tumor na hipófise. Então, às vezes, o menino não está tendo ereção e não consegue ter filhos por causa disso. E nem imagina, porque falar, é jovem, que problema um jovem teria, né? Outra causa, cachumba. Não falam porque desce a cachumba? É verdade. Aí o vírus pode ir no testículo e não produzir mais testosterona. Uma bolada no testículo, torção Também. de testículo. Existe até uma síndrome que chama síndrome de Klinefelter. São pessoas, os eunucos, que nascem sem a produção na hipófise. Então você tem que dar testosterona desde A vida jovens. toda. É. Ah, que interessante. Vamos ver mais um? Homens com andropausa têm mais risco de desenvolver outras doenças. Verdade. Verdade, né? Olha só, a testosterona também tem a ver com você fixar o cálcio. Então, homens não tratados vão ter osteoporose. Nossa, eu não sabia disso. A testosterona também influencia na produção das células vermelhas. Então, um paciente idoso que está tendo anemia crônica e não consegue tratar, quando você, às vezes, repõe a testosterona, você melhora a anemia desse paciente. E por que tem gente que não faz, então, a reposição? Porque não sabe. Mas tem alguma contraindicação ou um problema que essa reposição de testosterona pode trazer para o homem ou não? Sim, da mesma Tem? forma que as mulheres com câncer de mama na família ou nódulos mamários, o homem, quando repõe testosterona em excesso e tem história de câncer de próstata ou hiperplasia, a próstata grande, também tem que tomar mais cuidado. Esse Mas é é o fazer um único. acompanhamento, né? Sim, é só dosar a próstata dele, É. o PSA, ver o ultrassom, se tiver tudo bem, você pode repor a testosterona. Ah, tranquilo, Sim. então. Gente, falar de reposição hormonal hoje é diferente do que falar de reposição hormonal há poucos anos atrás. A gente acabou de falar da reposição hormonal para os homens, a testosterona, que é só um desodorante. Sim, e são os bioidênticos que a gente usa ultimamente, com uma dose muito bem regularizada. Você tem que fazer exames de rotina para saber se não está passando do limite. Sim, né? é só seguir a orientação médica, né? Vamos ver mais um? Todas as mulheres devem tratar a menopausa com reposição hormonal. Mito. Mito, não são todas. Então, né? isso que a gente estava falando. A mulher que tem nódulo ou câncer de mama na família tem que tomar maior cuidado. Mas câncer de mama na família, que essa familiar tem que ter tido esse câncer antes dos 60 anos, não é isso? Sim. Então, assim, não é qualquer um que pode, eu vou pegar da minha irmã ou da minha amiga. Não. Tem que fazer os exames com muito assim. Não pode qualquer um usar. Mas hoje em dia, Kátia, não tem só aquela reposição de antigamente que dava câncer em todo mundo. A gente tem coisas que aumentam libido sem ser hormonal. A gente tem coisas para lubrificar a vagina sem ser hormônios que vão dar câncer. Então, hoje em dia, tem outras técnicas que a gente consegue aumentar o libido, repor várias coisas, cabelo, colágeno, unha dessa mulher, até não evitar ter osteoporose, riscos cardíacos, sem usar o estrógeno. Mas essa reposição bioidêntica, o que ela tem de tão diferente? A absorção é numa quantidade perfeita e ela não age com aqueles sintéticos que mexeriam com os receptores estrogênicos de mama, entendi. que são esses que você pode acabar tendo um câncer de mama. Então essas são formas mais seguras da Mais reposição, seguras, né? sim. Vamos ver mais um? O hipotireoidismo pode afetar o apetite sexual.
Verdade. Verdade, É estranho, né? Mas o que acontece? O TSH, que é o hormônio da tireoide, que é na hipófise, ele pode se confundir com o FSH, o corpo acha que é igual e aí ele bloqueia a produção do estrógeno, da testosterona. Então, pessoas com hipotireoidismo têm muita irregularidade menstrual, por isso que todo ginecologista pede hormônio de tireoide. É verdade. E isso pode também diminuir o libido dessas mulheres ou dos homens também. Vamos para as dúvidas que chegaram, olha, sobre a perda de libido? Quem mandou foi a Edneia. Tenho 52 anos e já sinto os efeitos da menopausa. Calores constantes, perda de libido, pele seca, ansiedade e muito cansaço ao longo do dia. Devo fazer a reposição hormonal? Edneia, você realmente está apresentando quase todos os sintomas da menopausa. Mais 52 anos. Mas é comum ter com 52. Então, mas tem mãe, minha mãe, por exemplo, ela foi entrar na menopausa com 60. Mas é difícil isso. Mas Geralmente a minha família vai sempre lá pra frente. É de família também, não é? É de família e quem tem a menacne, a primeira menstruação mais tarde, geralmente posterga essa menopausa. Vai pra... Com quantos anos a tua mãe teve a primeira menstruação? Não lembro. Acho que foi 16. Tá vendo? Eu tive com 17. 16 para 17 Que também. é mais primeira. tardio, é isso mesmo. Hoje em dia as meninas menstruam com 8, 9 anos. Que a gente às vezes cedo, bloqueia, né? porque isso... Tem que bloquear essa menstruação. Primeiro que a cabecinha delas não tá boa pra... Mas é uma criança ainda, né? E você atrasa a estatura final, então elas ficam menorzinhas e você também pode ter uma menopausa precoce. Como é o caso aqui da Edneia, né? A partir dos 45 anos a gente já deve pensar em menopausa. Como que a gente classifica isso? Sem menstruar por 1 ano, e aí a gente classifica com o FSH, que é um exame maior que 40. Então, agora o FSH é um exame que a gente deveria começar a fazer chegando nos 40, né? Sim. Para ter como base depois de comparativo para os outros anos, né? E na verdade, antes da menopausa, tem o climatério, que é o pior sintoma que tem. Que é essa fase que ela tá, né? Que fica com insônia, quer comer chocolate, irritabilidade, perda de memória, cabelo, unha, aumento da cintura abdominal. Isso já dá para começar a repor. Então a Edneia já devia ter ido na que endócrino, né? Então vá para o endocrinologista, viu, Edneia? E aí você conversa direitinho, veja as melhores formas de você fazer a reposição hormonal. Doutora Maite Flode, que tem reposição hormonal bioidêntica, por que não fazer, né? Com certeza. Só conversar com a sua médica. Vamos ver mais uma? Maurício, existe alguma forma de retardar a andropausa? Ai, Maurício, só se a gente entrar na fonte da juventude. Ah, você não descobriu isso ainda? Não. Ah, você também nem para ajudar Também, a gente, né? Infelizmente, a andropausa Não tem, né? é genético, então a gente, quando entrou na menopausa e na andropausa, a gente tem que fazer a reposição. A partir de qual idade que o homem pode começar a sentir esses sintomas todos da andropausa? 40 anos. 40 anos também? Já pode começar. São os mesmos sintomas das mulheres? Então, eles têm perda de memória, os bracinhos ficam mais finos, que perde a musculatura e aumenta mais a cintura abdominal. Barriga. Tem a ver também com mais queda de cabelo. Tem a ver com... Sabia que dá taquicardia e um sudoreses neles também? Igual da mulher? Que Igual da mulher, transpira mais. Vixe, Maria. E tem também um pouco de insônia, irritabilidade e fraqueza, indisposição e a disfunção erétil, que é o que mais... Uma coisa que é importante, os homens, quando acordam, eles têm ereção. Que é normal, desde bebezinho. Os meninos acordam com um pipizinho duro, né? Quando isso começa a falhar, é sinal de andropausa. Mas é todo dia que acorda com o pipizinho duro? Então você, homem, fica... É obrigatório. Tem gente que não é obrigatório. Se o seu não tá assim, é bom procurar ajuda, né? E assim, eu acho que é a mulher que tem que levar o homem, porque eles não procuram, cara. Mas que homem associa, gente? É a coisa mais triste. Ir ao médico. Hoje mesmo eu estava na maquiagem conversando com um dos meninos sobre isso, sobre ir ao médico. Eu não vou, porque depois eles descobrem certas coisas. Eu falei, mas vai descobrir o que você já tem, né? E tem como tratar. Então, gente, e não tem que ter vergonha. Relação sexual é saudável, faz parte do relacionamento de um casal. Não tem que ter vergonha, isso é normal. Não tem nem que ter medo do diagnóstico, seja ele qual for. Porque o diagnóstico vai ser só feito naquilo que a gente já tem. Você não inventa nada quando você... E às vezes fica sofrendo, aí foge da mulher. A mulher acha que está traindo, que não está procurando. Eu falei isso para ele de ontem. Porque mulher é assim, o homem começa a não querer mais ter relação sexual, fala, tem outra. E aí mulher encasqueta, a gente é mulher, a gente sabe. Encasqueta. Tu vai pensando, vai olhando, vai pensando. E a cabeça do inferno, não dá para alimentar isso não, Mas ele foge, aí você tá achando outra coisa. E não, ele tá com vergonha de assumir isso e de procurar ajuda. Então, ou então, né,
A gente sabe como é. A mulher também está com baixa libido, o homem também. Então, os dois acabam tendo o mesmo problema, né? Sim. Bom, volto. Então, Maurício, procura um médico, tá? Ó, a Dalila perguntou o seguinte: tratamentos com hormônios para perda de libido pode fazer a mulher engordar? Dalila, toda mulher tem medo disso, Mas né? o hormônio engorda? Não é a falta do hormônio que também engorda? Também. Mas né? dependendo da qualidade, se é estradiol, estrógeno, ele pode engordar sim. Na verdade, não é que engorda, ele dá uma inchadinha. A gente retém líquidos. Sim. Mas a gente tem testosterona, androstenedione e às vezes a junção a quantidade correta é que faz não engordar. Na verdade, é o que você falou. Menopausa engorda e aumenta a cintura abdominal. Porque a alteração do androstenedione é que faz daquela pança. E a gente também fica com o metabolismo mais lento, né? Muito mais lento. Então, quem já tem um metabolismo lento e ainda entra na menopausa ou na andropausa, fica mais lento ainda, né? Depois dos 30 anos, a gente, cada 5 anos, engorda 1 quilo automaticamente. Cada 5 quilos? É. Gente, isso pensando positivo, porque se você olhar para trás, tem muita gente que engorda bem mais do que isso. Então, porque não fica tem mais que ter medo. sedentário, né? Sim. E preguiçoso, e os hormônios alteram tudo, o metabolismo cai, as pessoas às vezes começam a ter problemas ortopédicos, aí não pode fazer todo tipo de exercício, então tem que se tratar, não tenha medo de engordar com a menopausa, com o tratamento, e sim a menopausa que vai engordar. Vamos ver mais um? Elaine, amamento minha filha de 13 meses e sofro com a perda da libido. Minha vontade é 0, o que posso fazer? 13 meses, a nenê, ó. É o que a gente falou no começo, a prolactina aqui. A prolactina faz a produção do leite. Por outro lado, ela bloqueia esse desejo sexual. Então, enquanto amamenta, parece que é fisiológico mesmo, né? Parece que é a natureza. É a natureza. Fala assim, agora é hora de você olhar para o seu filhotinho e depois você pensa em outra coisa, né? E você sabe que a gente, nesse período de amamentação, a gente produz hormônios anabolizantes, que é mesmo para reter gordura. Porque o leite vem da produção Então tem que tomar cuidado. Toda mãe que está amamentando passa tudo para o filho. Não pode tomar remédio de emagrecer nessa fase, tá bom? Tá, importante. E não pode fazer reposição hormonal de qualquer coisa nessa fase. Porque você vai passar esse estrógeno pro nenenzinho. Bebê, né? Então não é qualquer anticoncepcional que a gente pode dar no aleitamento materno. E tem que conversar com o seu médico, né? E o mesmo vale para aumentar a libido, né? Então, Elaine, curte agora, engorda um pouquinho agora, curte teu neném, depois você emagrece. Mas também já está grandinho, 13 meses, 1 ano e 1 mês. Os 3 primeiros meses são os mais importantes, que é o colostro, que é onde vai toda a substância que é para a imunidade. Até os 6 meses também muitas vitaminas. Passou disso, aí tem controvérsia, se realmente faz bem eu vou te ou dizer não faz que bem. eu amamentei o Thiago, que é o meu mais velho, até ele ter 15 meses. Tem bastante. E eu ordenhava, e era, sabe aquelas de bombinha de... É daquelas bem precárias. Mas vai de cada mãe, né? Era triste, Tutu, você ri, sabe de nada inocente. Um dia eu vou arrumar uma bombinha daquela e vou fazer o teste em você, pra você ver como é triste. Isso com o peito de homem, que não é o da mulher, porque, gente, aquela bombinha antiga se apertava, sugava o peito da gente lá pra dentro. Eu não quero isso daí, cara. Não, não tem mais, tem outras bem mais modernas, mas pra você ver como a tecnologia é tudo na vida da gente. Então, Elaine, conversa com o teu médico pra ver até qual o momento mais certo de fazer o desmame, né? Já vai pensando no desmame, tem remédio para parar de produzir o leite, e aí a gente pode pensar em reposição hormonal, aumentar o libido e até um emagrecimento, porque a gente sabe que nessa fase é mais difícil. Mas é tão gostosinho, você vê aquele bebezinho te olhando o tempo todo enquanto mama, gente. É a coisa mais fofa do mundo. Beijinho, Elaine. Vamos ver? Mais uma, Vera. Estou na menopausa desde os 47. Nossa, cedo, né? Cedo. Hoje tenho 52 e ainda sinto muito calor e quase todos os sintomas, porém não posso fazer reposição hormonal. O que eu posso fazer? Então, Vera, você não pode fazer a reposição hormonal de estrógeno, essas coisas, mas existem remédios que a gente consegue diminuir esses fogachos, que a gente consegue aumentar o poder do cálcio no osso, que a gente melhora a beliscação, a ansiedade, todos esses sintomas. Então, a gente tem tratamento que não é hormonal que melhoram os sintomas. Isso com certeza hoje em dia vale a pena usar, Vera, porque você é muito nova e aí com essa idade você vai perder colágeno, vai começar a engordar com maior facilidade. Esse aumento de cintura visceral vai aumentar o risco de ter diabetes, hipertensão, gordura de fígado, fora. Tá muito nova para não ter relação sexual. É 52, né, Vera? Então tem muita coisa para ajudar. Vai no seu endócrino, pergunte a ele sobre tudo isso e faça a sua parte. Porque a parte da gente é se informar, chegar lá e perguntar, né?
E se você não teve confiança naquele médico, vai trocando, mesmo que seja do plano de saúde ou do Sistema Único de Saúde. Peça uma segunda e terceira opinião sempre, se você não teve confiança. E não é né? caro o tratamento, viu, Não, Kátia? é É barato, barato, não é caro. Bom, a Mariana perguntou se o uso de anticoncepcional pode diminuir a libido. Mariana, depende. Tem vários anticoncepcionais, Isso né? mesmo. Quando a gente usa anticoncepcional à base de estrogênio, você bloqueia o estrógeno e a testosterona, cai o libido. Além de inchar, aumentar os vasinhos, aumentar o risco de trombose, aumentar cortisol e ainda engorda. Ave Maria, só isso? Tinha mais alguma coisa pra Não você mais fazer? nada. Cai o cabelo. Engorda, dá vasinhos, pode dar trombose, perde a libido. Nossa, fica ansiosa. Nossa Acabou, senhora. né? Chega. Mas existem anticoncepcionais com testosterona, que são os implantes, que aí você aumenta o libido, que você diminui a gordura, porque é o estrógeno que dá celulite. Ah, o estrógeno que dá celulite? Existe homem com celulite? Não. Quando muito a gente vê que tem um bracinho, que tem uns negócios, mas aquilo é gordurinha, né? Então mesmo o homem obeso é difícil ter É celulite. verdade. Porque a testosterona diminui a celulite e o estrógeno aumenta a celulite. Então existem anticoncepcionais que são à base de testosterona, mas aí tem outro risco. Você pode aumentar a osteoporose. Você tem perda tá. de cálcio, aí você tem que repor o cálcio também. Mas de marca para marca, de quantidade de hormônio para quantidade de hormônio, a gente tem variações, então, também em relação ao mesmo sintoma, né? Isso, até com estrógeno, as novas pílulas anticoncepcionais têm uma dosagem bem baixinha, não é igual aqueles de antigamente Que era uma bomba, né? porém, se você esquecer de tomar, você pode engravidar. Ah, é, né? Não pode esquecer. E essa história de, esqueci 3 dias, tomo 3 de uma vez, não funciona, não é verdade? Não funciona de verdade. Tem mulher que faz isso, gente. Depois não sabe quem engravidou, fala que a pílula era de farinha. Então, Mariana, você tem que ver qual que é o tipo de anticoncepcional que você está usando e conforme for mudar. A gente tem até, por exemplo, DIU de cobre, que não é hormonal, que você faz uma anticoncepção e não mexe com hormônio. Então, hoje em dia tem vários métodos para você fazer anticoncepção sem usar hormônio também. Agora, a gente tem que escolher aquele que é melhor pra gente. Cada mulher é um ser único e cada uma se adapta melhor a uma coisa ou outra, né? Mas não achar que só tem um tipo de anticoncepcional. Não, tem que tentar tudo. Até achar algum que seja melhor pra você, né? Agora, uma coisa que é bom a gente falar. O quê? Vocês, meninas que estão em casa, trocou anticoncepcional, nesse 1 mês que fez a troca, pode engravidar. Ah, sim, tem que usar outro método contraceptivo. Porque não acha que, tô usando E tudo bem, e né? tudo bem. Nesse primeiro mês, não. Tá. E sabe como é? Quando a gente quer engravidar, é demorado. Quando você não quer, é rapidinho. Já percebeu? Vamos ver a última pergunta? Outra Mariana. Mariana Medeiros. Existe alguma contraindicação para a mulher começar a fazer reposição hormonal? Há algum risco? Então, Mariana, não tem contraindicação desde que você não tenha risco de câncer de mama, tá? Então, qual é a idade? Depende dos seus sintomas. Pode ser com 40, 45 anos, 50, não importa. Então, não há contraindicação com a idade. Mas sim com a A genética. genética e fatores de neoplasia mamária. Então tem que conversar com o médico. E né? fazer os exames, né? Sim. De mamografia, ultrassom e fazer o transvaginal, que também tem o risco de câncer de endométrio. Na verdade, gente, a gente tem que começar a pensar em trabalhar com a prevenção. Fez exame anual, pronto, a gente vai conseguindo ter certeza de como está se modificando o nosso corpo, né? E não ter medo e não generalizar. Tem gente, porque a minha vizinha teve isso, deu mal. Gente, tem tanta coisa moderna, tem tantas opções de tratamento. Então, cada corpo, cada indivíduo é uma pessoa. Não é para ficar copiando, achando que porque um deu errado, vai dar errado com você. Ou porque deu certo para determinada pessoa, para você aquela é a melhor saída também, né? Ou se acomodar. Então, existem sempre coisas novas. Na medicina é muito legal por isso. Sempre está inventando. Então, você modifica. Tenta alguma coisa melhor. Olha, eu vou te falar, a gente estava brincando com a Verena, que todo dia é uma chance que a gente tem de renascer. E essa é uma grande verdade. O que você fez daqui para trás, a gente não muda. Mas daqui para frente, a gente pode mudar. Então, vamos fazer uma história melhor. Se cuidar mais. Não é? Fazer prevenção. Fazer a prevenção, ir ao médico, seguir direitinho a orientação do médico, também não adianta a gente ir e depois, por nossa conta, modificar tudo que ele diz. Quem estudou e continua estudando medicina são eles. Então a gente tem que ter um médico de confiança para a gente seguir tudo direitinho. Esse espaço que a gente tem aqui no Mulheres é super legal, porque é para te levar a informação e para te dar mesmo esse start do quanto que é importantíssimo, primordial você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Agora, é um médico que vai decidir o que é melhor para você, né?
Vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. O site, ó, é o www.doutoramaiteendócrino. Não esqueça que o Maitê é THE, tá? doutoramaiteendócrino.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, é mais que bem-vindo, pode mandar pra gente. Beijo, Bela. Obrigada, viu?